Então vamos para a nossa aula aqui que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver a equação de Schrödinger em três dimensões. Na aula anterior a gente resolveu o poço quadrado infinito que estava em uma dimensão só. Agora a gente vai ver o poço quadrado infinito em três dimensões. Por que a gente está fazendo esse caminho, né? A gente começou com uma dimensão e agora vai para três dimensões. Porque a gente queria fazer o caso mais simples para a gente entender essa equação de Schrödinger e agora a gente começa a aplicar ela nos casos mais complexos. E o nosso objetivo, que a gente vai começar a fazer na aula que vem, vai ser deduzir o átomo de hidrogênio. Ou seja, a gente vai aplicar a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e, obviamente, né, o átomo de hidrogênio tem quantas dimensões? Em três dimensões. Então, a gente precisa começar a ver três dimensões para a gente começar a aplicar a equação de Schrödinger aí para casos mais complexos, para casos mais realistas. Lembrando que mesmo aquela deduçãozinha que a gente fez na aula passada, que era o caso mais simples, ainda assim a gente já conseguia ver quantização de energia e eu dei exemplo para vocês aí das TVs de LED, como que eles utilizam, TV de ponto quântico, desculpa, como que as TVs de ponto quântico utilizam aí a mecânica quântica para emitir luz aí na sua casa, né? Supondo que você tenha uma TV dessa. Mas estão ficando mais comuns, mais baratos, mas ainda tão caras assim. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é o átomo de hidrogênio. A gente quer chegar no átomo de hidrogênio. Por que hidrogênio? Porque o átomo de hidrogênio é o mais simples dos átomos, né? Você só tem um próton e um elétron. Às vezes nem esse elétron tem, às vezes só tem o próton, porque é um átomo de hidrogênio ionizado. Mas a gente quer chegar nesse átomo de hidrogênio aqui. Qual que é outra sacada aqui que a gente pode ter? Se a gente aplica a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e ela dá para a gente resultados que não batem com o que a gente vê experimentalmente, o que a gente conclui? Que a equação de Schrödinger está errada. Não é isso? Então é sempre bom quando a gente faz uma teoria, sempre bom não, na verdade é essencial, é crucial. Quando você faz uma teoria ou bola aí as suas ideias, que você compara os resultados que a sua teoria dá com os dados experimentais. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer quando a gente analisar o átomo de hidrogênio. A gente vai ver, ó, será que vai bater aqui com o que a galera conhece? As linhas de emissão do átomo de hidrogênio já eram conhecidas há muito tempo. Então, dá para a gente comparar aqui facilmente, pelo menos os resultados mais simples. E aí, já dando spoiler aí, no final a gente vai ver que bate tudo 100%. Inclusive, a gente consegue prever coisas aí que, classicamente, mesmo utilizando aí o modelo de Bohr, que é o modelo quantizado, a gente não conseguiria obter. Mas com a equação de Schrödinger, a gente vai conseguir obter sim. Então, só para escrever aqui para a gente não se perder, a gente vai fazer o átomo de hidrogênio, mas não nessa aula. Nessa aula a gente vai só ver a equação de Schrödinger em três dimensões para o poço quadrado infinito, para a gente aprender a trabalhar com mais de uma dimensão. Mas lembrando aqui, o átomo de hidrogênio ele é o átomo mais simples, por isso que ele foi escolhido e não um outro átomo qualquer. Átomo mais simples. Opa. Mais simples. E a gente precisa, para estudar esse átomo mais simples, a gente precisa de três dimensões. Precisamos de três dimensões. Lembrando o que são três dimensões? X, Y, Z, né? Três dimensões. E aí, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai ver o poço quadrado infinito em três dimensões. Como a gente está falando de três dimensões, eu escrevia a equação de Schrödinger em uma dimensão só. Agora eu vou escrever a equação de Schrödinger independente do tempo. Lembra que a parte dependente do tempo ela é a mesma para todo mundo, supondo que o potencial ele seja independente do tempo. A parte que depende do tempo ela é a mesma para todo mundo. Então só estou me preocupando com a parte espacial. Então, por isso que eu vou escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, mas eu vou escrever ela agora em três dimensões. Antes eu tinha escrito ela em uma dimensão só. E em coordenadas retangulares, tá, gente? Quando a gente for deduzir o átomo de hidrogênio, a gente vai utilizar coordenadas esféricas. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho depois, mas vamos com calma aí para você não desistir do curso, né? Então, a gente quer aqui escrever a equação de Schrödinger. Eu descobri que o Google, o YouTube no caso, ele, quando eu falo Schrödinger, ele às vezes entende como tireoide, ele coloca lá na legenda tireoide, de tão boa que é a minha pronúncia aqui.
Então, a equação de Schrödinger em 3 dimensões e em coordenadas independente do tempo, né? Independente do tempo. Independente do tempo. Em 3 dimensões e em coordenadas retangulares. Em coordenadas retangulares. O que são as coordenadas retangulares, se você não lembra? As coordenadas retangulares é aquela que você está acostumado a trabalhar desde sempre, x, y, z. Ah, mas pode ser outro tipo de coordenada? Pode ser as coordenadas polares, que você usa o R... Qualquer era. Coordenadas polares, você usa o R e o θ. Acho que são só essas duas. Aí, retangular, você usa ρ, θ e φ, se eu não estou enganado. No polares, retangular, acho que é isso. Acho que são essas letrinhas aqui que geralmente passam para vocês aqui. R, θ, ρ, θ e φ. Então, a gente tem coordenadas polares, eu tenho certeza que você já viu aí na sua graduação. Mas a gente vai trabalhar com coordenadas retangulares agora, que é aquela que você está acostumado a ver mais vezes, né? X, Y e Z. Depois, o átomo de hidrogênio, a gente trabalha com coordenadas esféricas, por quê? Porque é esfericamente simétrico, né? O átomo de hidrogênio. Mas, enfim, depois a gente vê isso. Como é que vai ficar aquela equação de Schrödinger, independente do tempo, em 3 dimensões e em coordenadas retangulares? Ela vai ficar assim, ó. Vou fazer de vermelho porque é importante, né? Menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. E aí, até aqui vai ficar igual a gente tinha antes. D quadrado psizão a dx ao quadrado, psizinho, né? Dx ao quadrado. Só que agora vai aparecer os termos que são das outras coordenadas. Então, aqui, ó, esse aqui é novo. dy ao quadrado e o z também. Que ele também vai aparecer aqui, que ele também é novo. E aí eu preciso da contribuição do potencial. E a gente já fez essa dedução, que é igual à energia psizinho, né? Lembrando que o psizão já tem que somar a contribuição do tempo. Somar não, multiplicar a contribuição do tempo. Então agora a nossa equação de Schrödinger virou essa aqui. O que mudou aqui? O que apareceu de novo? Antes, na aula anterior, a gente não tinha esses dois termos aqui. Foi só isso que apareceu. Agora a gente tem um termo que depende de y e de z. E naturalmente, né, esse psi aqui, ele não é mais o psi de x. Esse que não é mais o psi de x. Ele é o psi de x, y e z. Ele depende das 3 coordenadas, né? Agora que eu estou falando de 3 coordenadas, então ele depende aí das 3 coordenadas. Mas aí a gente pode simplificar essa notação pelo seguinte, tá? Só para não precisar escrever isso o tempo todo, e talvez você já tenha visto isso em outro lugar. A gente pode pegar todo esse termo aqui que está dentro dos parênteses e a gente dá uma simplificada. Aqui, ó, psi. Na verdade, o psi... Vou tirar o psi agora, só para você entender um pouco melhor. Vamos para o psi agora. Dx ao quadrado mais d quadrado a dy ao quadrado, aqui é um y, mais d quadrado a d, é del, né, na realidade, del z ao quadrado. Tudo isso aqui é um operador. Esse operador é o Laplaciano, que é esse triângulo de ponta cabeça ao quadrado. Então, esse aqui a gente chama ele de Laplaciano. E aí, quando a gente for escrever nossa equação de Schrödinger, olha como é que ela vai ficar mais bonitinha aqui utilizando o Laplaciano. Ela vai ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m. Aí a gente coloca o Laplaciano. Esse triângulo sozinho a gente chama ele de nabla. E aí, como é que a gente obtém o Laplaciano a partir do nabla? Ele é o divergente do gradiente. Se eu tiver uma função aqui, ó, esse aqui é o gradiente. E aqui é o divergente. Então, o divergente do gradiente, ele me dá o Laplaciano da função. Mas você deve ter visto isso em geometria analítica, talvez? Não tenho certeza. Talvez nunca viu. Mas não tem problema. Está aqui o Laplaciano. Você já sabe como é que ele é. Como ele é. Às vezes você encontra o Laplaciano só com o triângulo ao contrário aqui, ó. Na verdade, com o triângulo correto. Mas a gente não vai usar esse aqui. A gente vai usar o Laplaciano dessa maneira aqui. Então, o que eu substituí? Todas essas derivadas parciais segundas eu substituí pelo Laplaciano. Aí eu tenho a minha função de onda aqui, na realidade minha autofunção, que ela só depende da posição espacial, não depende do tempo. V psizinho e psi. Olha como ficou muito mais elegante essa minha equação de Schrödinger independente do tempo em 3 dimensões. Olha que bonito. Boa para você fazer uma tatuagem
aí nas suas costas. Então é com essa equaçãozinha aqui que a gente vai trabalhar. E eu falei para vocês que a gente vai resolver o quê? A gente vai resolver o poço quadrado infinito em 3 dimensões. Então vai ser o poço quadrado infinito em 3 dimensões. Já jogo a tela para o lado daqui a pouquinho. Em 3 dimensões. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente fez antes em uma dimensão? Como é que era em uma dimensão? Em uma dimensão, a gente tinha uma partícula que ela estava presa numa região assim, ó. Aqui, ó. Vou desenhar bem rapidinho aqui, só para a gente relembrar. Então, ela está em uma dimensão, para cá não pode ir, para cá não pode ir. E aí a minha partícula estava presa aqui dentro e a gente viu que a função de onda era mais ou menos assim, ou assim, ou assim, e assim por diante, né? E foi isso que a gente viu na aula anterior. Agora a gente está em 3 dimensões, então em vez de ser só uma linha, você tem que imaginar que essa partícula está presa dentro de um quadrado. Dentro do quadrado não, de um cubo, né? Na realidade não precisa ser exatamente um cubo, pode ser um paralelepípedo. Mas vamos desenhar um cubo aqui, eu sou meio ruim de desenho, mas vou tentar desenhar um cubo aqui para vocês aqui, ó. Aqui assim. Aí a gente desce aqui, vai para o lado, vai para cá e vai para cá. E aí a gente tem que imaginar o seguinte aqui, ó. A gente tem que imaginar... Espera, eu vou desenhar ele a parte de trás aqui, ó. A gente tem que imaginar os nossos eixos de coordenadas aqui, ó. Então eu vou desenhar meus eixos de coordenadas aqui, ó, pra gente, ó. Aqui para cá o Y. E a gente tem o Z aqui para cá. Então aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o X. Tá entendendo o que eu estou fazendo aqui, ó? Tá, é só um cubo. E aí eu tenho meus eixos de coordenadas aqui. E a gente tem aquele tradicional... Cadê aqui, ó? Tradicional sistema destrógeno, que é com a mão direita. Estou com a minha mão direita aqui, ó. Então aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Por isso que o Z está para dentro da página, tá? Se o Z tivesse do lado ao contrário, aí não seria um destrógeno, seria, por exemplo, levrógeno, é isso? De left? Mas é destrógeno de destro. Então você faz com a mão direita aqui, aí o Z está para dentro da página, tá em direção a dentro da página. Quando eu faço assim, acho que está saindo, né? Mas confia em mim aqui, ó. No meu desenho saiu certinho aqui. Aqui é a câmera que está invertendo. Faz com sua mão direita, você vai ver que bate. Faz assim, ó, com sua mão direita, X, Y e Z, você vai ver que bate certinho ali os vetores que eu escrevi. Essa minha caixa aqui, ó. Essa minha caixa, ela tem algumas dimensões espaciais. E eu vou dar nome a elas. Ó, na direção Y, vou ser super criativo, vou dizer que é o LY. Então, o comprimento em Y é LY. Em Z também vou ser super criativo, vou chamar de LZ. E em X vou ser mais criativo ainda e vou chamar de LX. Então essas são as dimensões da minha caixa. E aí, em vez da minha partícula estar presa aqui nesse universo unidimensional, agora a partícula está presa dentro da caixa. E é isso que a gente vai tentar resolver. Como que vai ser a equação de Schrödinger para uma partícula presa dentro dessa caixa? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai assumir que cada dimensão é independente. Então, a gente vai assumindo que cada dimensão é independente. Dimensão é independente. Então, a gente vai assumir isso, que a partícula pode viver no X do jeito dela, no Y do jeito dela e no Z do jeito dela. E aí, quando eu digo que elas são independentes, eu posso escrever assim, ó. Essa minha função de onda, que só dependia da posição, e ela dependia de x, de y e de z, eu vou escrever que ela é composta de uma função que só depende de x, uma função que só depende de y e uma função que só depende de z. A gente já fez essa aproximação antes, quando a gente fez a separação de variáveis do espaço e do tempo, do x e do t. Agora a gente está fazendo a mesma coisa, separação de variáveis, só que agora eu estou fazendo separação de variáveis para a dimensão x, para a dimensão y e para a dimensão z.
Aqui talvez na lousa aqui não vai ficar tão evidente, mas o x, quando eu estou falando da variável x, é um x pequeno. Quando eu estou falando da função que depende de x, é um x grande. Talvez se eu mudo alguma coisa aqui, ou vocês entendem? Acho que dá para entender, né? Quando é grande é a função, quando é pequeno é a variável. É basicamente isso, só para deixar claro aqui. Se ficar confuso, vocês me avisam aí. Se bem que não vai fazer diferença, porque já vai estar gravada a aula, né? Mas beleza, continuando aqui, ó. Agora eu vou reescrever a minha equação de Schrödinger, substituindo essa função aqui que eu quebrei em 3, porque eu disse para vocês que o x só depende do x, o y só depende do y, o z só depende do z. Não seria, por exemplo, uma função aqui, sei lá, gama, lambda, que depende de x, z, por exemplo. Não é isso que eu tenho. A z só depende da z e a x só depende da x, tá? Isso que eu quero dizer que cada dimensão é independente. Beleza. Aí eu vou reescrever a equação de Schrödinger, então, e ela vai ficar assim, ó. Menos h cortado ao quadrado dividido por 2m, derivada segunda de x, y, z, AD ao quadrado, vou fazer menorzinho aqui para ficar evidente que são coisas diferentes. Dx ao quadrado mais d quadrado de x, y, z, AD ao quadrado mais d quadrado de x, y, z, derivada em relação a z ao quadrado, mais v de x, y, z, vou fazer um z maior aqui. E isso vai ser igual, ó, na mecânica quântica é assim, às vezes acaba a página mesmo, tá? Daí você tem que escrever embaixo, ó, mas esse igual vai para cá, igual a e x, y, z. Então, só substituir o meu psi pelo x, y, z. Eu estou omitindo aqui a variável porque eu espero que você já tenha entendido aqui onde que entra cada uma das variáveis. Aí, de novo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, a gente já sabe, se você não entender essa parte, volta lá para a aula anterior, que lá eu expliquei com bastante detalhe isso, um pouco mais de afinco. O potencial, vamos relembrar aqui, ó, o potencial dentro da caixa é zero e fora da caixa ele é infinito. Por isso que ele é uma barreira de potencial infinita em todas as direções. Então, fora da caixa, vamos desenhar aqui de laranja, aqui, ó, fora da caixa, o V ele é infinito. Só que dentro da caixa, vou fazer aqui rosa, V dentro da caixa ele é igual a zero. Não tem potencial dentro da caixa. Então aqui eu já tenho duas partes diferentes. Fora da caixa V é infinito, dentro da caixa V é igual a zero. Isso aqui a gente viu bastante no poço quadrado unidimensional. Então, vamos pensar aqui, em que lugar que eu preciso resolver minha equação de Schrödinger? A gente viu que a probabilidade da partícula estar fora da caixa é zero, já que o potencial é infinito. Dentro da caixa é que eu preciso resolver a equação de Schrödinger. Porque fora da caixa eu já sei qual que é a minha função de onda. Fora da caixa a minha função de onda é zero. É sempre zero. Porque a probabilidade da partícula estar fora da caixa é zero, já que o potencial é infinito. Então, de novo, eu só preciso resolver a minha equação de Schrödinger dentro da caixa. E dentro da caixa o potencial é zero. Então, na prática, eu vou ter que resolver a minha equação de Schrödinger, onde V é igual a zero. Então, eu posso resumir essa equação aqui, ó, lembrando que essa equação vale em todo lugar, só que fora da caixa o V é infinito e dentro da caixa o V é zero. Então, na prática, eu só preciso resolver quando V for igual a zero, porque fora da caixa a partícula não existe. Então, eu posso resumir minha equação, ela fica assim, ó. Na verdade, é só cortar, tá? Vou só cortar o V, mas é bom você ficar escrevendo aqui a equação várias e várias vezes para você não se assustar quando você vê ela da próxima vez. Você vai ver que a equação de Schrödinger ela é sempre meio que parecidinha, x, y, z. Então o que aconteceu? Sumiu aqui o V. Então agora eu preciso resolver só essa equação aqui, ó. Então é isso que eu vou resolver. Cada vez vai ficando mais simples. O que eu vou fazer agora? Ó? Repara nessa derivada parcial. Essa derivada parcial ela é só de x. Então lembra que a gente falou sobre derivada parcial? Se a derivada parcial é só em relação a x,
Os termos que não dependem de x são constantes em relação a essa derivada. Então, o y e o z vão cair fora dessa derivada. Já dessa aqui, ó, os x e o z vão cair fora da derivada. E dessa terceira, como ela é só dependente de z, o x e o y saem para fora da derivada e é isso que eu vou fazer agora. Então, vai ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Aí, o y e o z, lembra que isso aqui é função, não é variável, tá? Sai para fora da derivada. E aqui sai o x e o z. Eu só derivo em relação a y. E aqui sai para fora a derivada o x e o y. E eu derivo só em relação a z, né? E aqui repete. E x, y, z. O que eu vou fazer agora aqui? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por x, y, z. Já vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Vou dividir. Ah, mas eu não consigo entender agora por que você vai dividir. O cara que inventou isso, dessa separação de variáveis, provavelmente na primeira vez que ele viu, ele também não percebeu. Depois que você fica horas, dias, semanas tentando resolver, que aí você descobre o passo a passo, que é o que eu vou te dar de graça agora. Então, você tem que dividir por x, y, z. Quando você divide por x, y, z, ó, vou aproveitar aqui em cima, tá? Vai aparecer aqui um dividido por x, y, z. Vai aparecer aqui um x, y, z. E vai aparecer aqui um x, y, z. E desse lado aqui também, né? x, y, z. Aí, repara comigo que esse termo inteiro vai embora. Eu posso cortar em cima com esse aqui, ó. Fica só o z embaixo. Esse que eu posso cortar fica só o y embaixo. E esse que eu posso cortar fica só o x embaixo. Então, eu dividi por x, y, z. Foi isso que aconteceu. E aí, ficou da seguinte maneira aqui, ó. A minha equação de Schrödinger. Menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. 1 sobre x, derivado ao quadrado de x a dx, mais 1 sobre y, derivado ao quadrado de y a dy, mais 1 sobre z, derivado ao quadrado de z a dz ao quadrado, né? Igual a i. E aí, qual que era a sacada aqui? Por que a gente fez essa divisão? Que já vai ficar bem óbvio, ó. Porque esse termo agora, ele só depende de x. Esse termo aqui só depende de y. E esse termo aqui, ele só depende de z. Olha que interessante aqui agora, ó. Então, o que eu fiz? Eu separei o meu lado esquerdo em termos que dependem de uma variável só. Então, esse termo só depende de x, esse termo só depende de y, e esse termo só depende de z. E aí, talvez agora você já comece a imaginar o que a gente vai fazer em seguida. A gente vai dizer que os termos são independentes, eles vão ter que ser igual a uma constante. É isso que a gente vai fazer, mas vamos fazer isso com calma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse termo e vou passar ele multiplicando lá para o outro lado. Esse vai ser o passo que eu vou fazer agora. E aí a minha equação vai ficar assim, ó. 1 sobre x, derivado ao quadrado de x a dx ao quadrado, mais 1 sobre y, d quadrado de y a dy ao quadrado, mais 1 sobre z, derivado ao quadrado do z, dz ao quadrado, igual a menos 2me dividido por h cortado ao quadrado. Então, foi isso que aconteceu até o momento. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um apelido para esse termo inteiro aqui. Ó. Esse termo inteiro, eu vou dizer que ele é k ao quadrado. Então, esse termo inteiro aqui eu vou chamar ele de k ao quadrado. Ou seja, quanto que vale meu k? A raiz quadrada daquilo, né? É igual a raiz quadrada de 2me dividido por h cortado, né? Porque eu estou chamando esse termo inteiro de k ao quadrado. Como que ficou a minha equação de Schrödinger agora? Ela ficou assim, ó. 1 sobre x, d quadrado de x a dx ao quadrado, mais 1 sobre y, d quadrado de y a dy ao quadrado, mais 1 sobre z, d quadrado de z a dz ao quadrado, igual a menos k ao quadrado. Então, foi isso que aconteceu. É essa equação que a gente está resolvendo agora. Vamos fazendo cada vez mais simplificações, fazendo cada vez mais passos matemáticos para a gente conseguir resolver ela da melhor maneira possível. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse k, que é uma constante, ó. Esse k, ou k ao quadrado, ele é uma constante, porque é 2m, e é a energia, m é a massa, e h cortado é uma constante.
Eu vou chamar o k ao quadrado, eu vou dizer que ele tem uma componente kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. É uma constante, então eu posso dizer que minha constante vale quanto eu quiser. Por exemplo, ó, em vez de escrever 2, eu posso dizer que 2 é igual a 1 mais 1, não posso? Ou então eu posso pegar 2 e dizer que é igual a 3 menos 1. É mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Estou só quebrando esse meu valor constante para outros valores aqui. E estou dizendo que a soma desses valores dá esse k ao quadrado. É uma brincadeira que a gente faz com constantes para a gente conseguir reescrever ele de uma maneira que seja mais agradável para a gente. Agora, substituindo esse novo k quadrado na equação ali de cima, como é que vai ficar? 1 sobre x ao quadrado, d quadrado x a dx. Ah, professor, dava para eu não reescrever tudo e já ir para a resposta final, já ir pulando, porque é óbvio o que você vai fazer depois. Dá, mas é possível também que você se perca no meio do caminho. Então é melhor fazer passo a passo. E se o passo aqui tiver repetido, você já souber o que tem que fazer, o que você pode fazer? Adianta o vídeo, né? Não é isso? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então vai ficar igual a menos kx ao quadrado, menos ky ao quadrado, menos, não mais, menos kz ao quadrado. Lembrando que esses k são valores constantes, aí é um número, tá? Número 2, 3, 4, assim por diante. Agora eu vou rearranjar esses termos e eu vou jogar todos eles aqui, ó. Eu vou pegar todos esses termos aqui, ó, e vou jogar para lá e eu vou deixar eles numa ordem que vai facilitar a nossa interpretação. Já vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas não tem nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Só estou passando, subtraindo para lá. Por isso que senão vai ficar sinal demais. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre x, d ao quadrado x a dx ao quadrado mais kx ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses aqui só para ficar mais fácil de visualizar. 1 sobre y, dy a dy ao quadrado mais ky ao quadrado mais 1 sobre z, d quadrado z a dz ao quadrado mais kz ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a zero, porque eu joguei todos os termos para lá, né? Que é o mais que tem aqui. E aí, repara que interessante que ficou a nossa resposta agora. Olha que interessante aqui, ó. Esse termo aqui, ele só depende de x. Esse termo aqui, ele só depende de y. E esse termo aqui só depende de z. Ah, mas você que separou em kx, ky e kz. Lembrando que, na realidade, eu chamei ele de kx, mas ele é uma constante, tá? Eu estou separando a minha constante em pedacinhos que vão representar só a minha dependência em x, em y e em z. É isso que eu fiz. Então, a minha constante, eu estou separando ela em pedaços que dependem só daquela variável lá que eu escolhi. Então, agora eu tenho 3 termos, e esses 3 termos, eles são independentes entre si. Então, se eles são independentes, vamos lembrar, quando eles são independentes, o que a gente fazia antes? A gente dizia que o termo da esquerda e o termo da direita, eles deviam se anular. Na verdade, não se anular, eles deveriam ser igual a um valor constante, e esse valor constante era igual. Era assim que a gente fez antes, para a gente separar o x do t. Volta lá na primeira aula, ou foi na segunda que eu fiz isso? Fiz isso acho que na primeira aula. A gente fez o que na primeira aula? A gente disse que cada termo era igual a uma constante, e aí a gente trabalhou com isso e disse que cada constante era igual. Nesse caso é um pouco diferente. Cada termo desses aqui é igual a uma constante e cada constante é igual. Só que a soma dos 3 termos é zero. Ó. Tem o zero aqui na direita, o que eu não tinha antes. A soma de cada um dos 3 termos é zero. Então, essa constante eu já sei o valor. Essa constante é igual a zero. Então, cada um desses 3 termos é igual a zero e eles têm que se anular individualmente. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês aqui, ó, que o 1 sobre x, d quadrado x, a dx ao quadrado, mais kx ao quadrado é igual a zero. Eu estou falando para vocês que 1 sobre y, d quadrado y, a dy ao quadrado, mais ky ao quadrado é igual a zero. E eu estou falando para vocês que 1 sobre z, d quadrado z, a dz ao quadrado, mais
k z ao quadrado é igual a zero. É isso que eu estou falando para vocês. Essas três equações que a gente vai ter que resolver. Mas essas equações, elas são bem fáceis, porque se você perceber, eu vou só jogar o k para o outro lado, e aí o que vai acontecer para a gente aqui? Ó? Eu vou reescrever todos em preto, e aí você já vai perceber, porque a gente já fez essa conta antes. Eu vou passar o k para lá, depois eu faço mais um passinho intermediário. D quadrado x a dx ao quadrado igual a menos kx ao quadrado. Ou então, 1 sobre y, d quadrado y a dy ao quadrado igual a menos ky ao quadrado. Ou então, 1 sobre z, d quadrado z a dz ao quadrado igual a menos kz ao quadrado. Agora eu vou passar o que está embaixo multiplicando. E aí o que eu vou ter? Ó? Ou faço outra página? Vou fazer outra página aqui. Deixa de ficar com preguiça, né? Vou fazer outra página aqui. Vamos lá. Então, vou passar multiplicando x, vou passar multiplicando y, vou passar multiplicando z. Na verdade, eu vou fazer aqui. Acho que vai ficar melhor de ver. D quadrado x a dx ao quadrado igual a menos x kx ao quadrado 1 sobre y. Esse aqui eu já multipliquei, né? D quadrado y a dy ao quadrado igual a menos y ky ao quadrado e d quadrado z a dz ao quadrado igual a menos z kz ao quadrado. Ah, mas não me adiantou nada, Douglas. O que você fez aqui? Só fez um passo a mais para a gente perder tempo? Não, vamos lembrar lá da lei de Hooke de novo. Lembra a lei de Hooke? F igual a menos kx. Só que o F era igual a MA, onde o A era igual a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Aí você substitui tudo, ficava assim, ó, m d quadrado x a dt ao quadrado igual a menos kx. Passando o m para o outro lado, vai ficar d quadrado x a dt ao quadrado igual a menos k sobre mx. Agora eu vou só inverter os termos aqui para ficar mais óbvio. Eu pensei que ia terminar aqui e não ficou tão bom. Vou passar daqui para cá. Não queria ter passado, mas beleza. Só invertendo a ordem aqui, ó. D quadrado x a dt ao quadrado igual a menos x k sobre m. Repara que são termos, que são equações equivalentes, né? Esse aqui é o que eu estou chamando de k ao quadrado. E aqui o x, o t seria o xzinho, o t seria esse xzinho, e o meu x seria a minha função x. Lembrando que tem diferença entre a função x e a variável x. Então é a mesma solução aqui que eu tinha no sistema massa-mola, do movimento harmônico simples, que é a mesma solução que a gente tinha encontrado antes. Então as soluções vão ser da forma... Vou até escrever aqui, ó. Soluções serão da forma A cosseno de ômega t. Ômega t fica meio ruim, né? A cosseno de kx mais b seno de kx. Essa vai ser a equação de maneira genérica aqui, ó. Então, as três soluções dessas três equações vão obedecer esse formato, que é o que a gente via lá no sistema harmônico simples. Olha que beleza, sempre voltando lá para o começo, lá para a física 1. Você vê que se você pulou lá a física 1, em algum momento você vai ter que aprender, nem que seja agora em física moderna. Então, quais são as soluções das equações? Vou escrever aqui para a gente, importante essas equações. As soluções, especificamente, elas vão ser assim, ó, x de xzinho vai ser igual a cosseno de kx x. Espera aí que agora ficou confuso aqui. Esse x é um subíndice, tá? Esse x é um subíndice, esse aqui é a variável x. Mais b seno de kx x
Aí eu vou ter o y de y, que vai ser igual... Ah, posso usar o a de novo? Não posso, porque são variáveis diferentes. Então eu vou chamar de c. C, cosseno de ky y, mais d, seno de ky y. Eu vou ter também que z de zzinho vai ser igual a b, c, d, e, né? E cosseno de kz, z mais f seno de kzz. E aí o que eu tenho que fazer agora? Meu objetivo agora é encontrar quais são essas 6 constantes aqui, a b, c, d, e f, para eu conseguir resolver aqui meu probleminha. A única coisa que eu preciso fazer agora são encontrar essas 6 constantes. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando as minhas condições de contorno. Porque quais são as minhas condições de contorno aqui, ó? Por exemplo, vamos voltar lá para minha caixa. Cadê a caixa? Cadê o mouse? Tá aqui. Na caixa, lá no começo. Olha o tanto de conta que a gente já fez já. Eu falei para vocês que a partícula não pode existir fora da caixa, né? Então, o que a gente sabe? Que nas bordas, ou por exemplo, aqui, ó, vou fazer no x, pode ser, ó. Quando o x... Tá ruim essa cor. Quando x igual a 0, eu vou ter que o meu x também é igual a 0. Quando o x é igual a lx, eu vou ter que o meu x também é igual a 0. Por quê? Porque tanto nesse ponto quanto nesse ponto, que eu estou nas paredes da caixa, eu sei que não tem função de onda. Então, eu vou utilizar essas condições de contorno aqui, só que nas 3 dimensões. Vamos lá escrever essas condições de contorno. Espera aí. Vou fazer aqui. Condições de contorno. Condições... Tá gravando? Tá gravando. De contorno. Eu falei para vocês que quando x for igual a 0, então x é igual a 0. E eu tenho também que quando x for igual a lx, eu vou ter que x é igual a 0. Isso vale para todas as variáveis, tá? Quando y for igual a 0, eu vou ter que o y é igual a 0. E eu tenho também que quando y for igual a ly, o y vai ser igual a 0. E a mesma coisa para o z. Opa, negócio correndo aqui de mim. Quando o z for igual a 0, eu vou ter que o z vai ser igual a 0. E quando o z for igual a lz, eu de novo vou ter que o z vai ser igual a 0. Então, vamos utilizar aqui, ó, essas condições aqui primeiro, que a gente já vai eliminar algumas variáveis, tá? Vou utilizar essas aqui da esquerda. Por quê? A gente já fez isso para uma dimensão, mas vamos fazer de novo aqui, não tem problema. Vamos substituir aqui, ó, por exemplo, para x. Não precisa fazer para todas, pelo menos para uma vamos fazer, ó. X de 0, a gente acabou de escrever que é igual a 0, não é isso? Quando x for igual a 0, x é igual a 0. Então, eu vou ter que 0 vai ser igual a cosseno de kx vezes 0 mais b seno de kx vezes 0. Ou seja, 0 igual a cosseno de 0, né? Porque k vezes 0 é 0. Mais b seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, esse termo aqui vai para 0. E cosseno de 0 é 1. Então, o que eu encontrei? Que 0 é igual a A vezes 1 mais 0. Ou seja, simplesmente A igual a 0. Então, eu já sei que A vai ser igual a 0. E de maneira análoga, se você fizer para os outros, você vai ver que o C igual a 0 e o E igual a 0. Então, já tem aqui, ó, que A igual a C, que é igual a E. Esse E aqui é ruim que vai acabar confundindo com a energia depois, né? Ou não. Tá, esse E você sabe que é uma variável, não, é um valor constante aí, não confunde C com a energia, tá? Porque ele já foi embora, a gente não vai mais usar. Esse E não é o E da energia, vamos escrever aqui, ó. Não confundir com energia. Acho que da próxima vez eu vou usar outras letras, né? Seguindo só o alfabeto, que já não está mais dando tão certo assim.
Vamos tentar utilizar outras letras. Mas enfim, eliminamos aqui todo mundo. Então o que sobrou até agora? X de x é igual a b seno de kxx, y de y é igual a d seno de kyy, e z de z é igual a f seno de kzz. Ah, mas o que eu vou ter que fazer depois de toda essa aula? Você vai ter que repetir tudo isso aqui, tá? Pega o seu caderno e depois faz umas 2, 3 vezes. Isso aqui é importantíssimo para você conseguir saber. Agora vamos utilizar a outra equação de contorno. Agora vamos utilizar essas equações aqui, ó. Opa, aqui todas elas. Vou fazer só para x, você já vai entender de novo, né? Fazer só para x e vou estender para y e z a mesma ideia. Então, a outra condição de contorno que a gente tem que x de Lx é igual a zero. Então, eu vou substituir aqui, ó. X de Lx vai ser igual a b. Podia fazer de preto, né? Mas tudo bem. Bom, as cores estão meio nada a ver. Vezes o kx vezes o Lx. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente não vai encontrar o b ainda. O b a gente só vai encontrar fazendo a normalização. Já meio que está resolvido o problema aqui. Mas agora eu quero eu quero falar sobre esse kx, ky e kz, que são outras constantes que surgiram aí, né? Mas já meio que está resolvido aqui, o exercício já meio que está resolvido aqui. A gente já sabe que a função final vai ser a multiplicação de 3 funções seno. Por que vai ser a multiplicação? Porque lembra que eu parti falando para vocês lá do começo que o psizinho é igual a x, y, z. Então você vai ter que multiplicar essas 3 lá no final para você encontrar essa autofunção aqui. Beleza, mas vamos refazer o que a gente fez lá para uma dimensão, vai ser exatamente a mesma coisa. Eu sei que b seno de kxl é igual a zero. Uma das soluções, kx vezes lx é igual a zero. Uma das soluções seria dizer que o b é zero, né? B é zero, satisfaz essa equação. Só que se o b for zero, todos os termos vão dar zero sempre, e aí não tem função de onda, não tem partícula, não tem nada. Então o b não pode ser zero, porque senão tudo vai se anular. Mas matematicamente ele é uma solução, mas fisicamente não tem sentido. Basicamente isso. Então a gente tem que fazer que esse seno aqui ó, se anule. A gente quer que o seno de kx lx, isso aqui tem que ser igual a zero. E aí vamos relembrar quais são os valores de seno para que ele dê zero, né? O seno de zero é zero, o seno de zero é zero. Eu tenho que o seno de π, que é 180 graus, é zero. Eu tenho que o seno de 2π é igual a zero. Eu tenho que o seno de 3π é igual a zero e assim por diante. Percebe que se eu for aumentando de π em π, esse seno sempre vai dar zero. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que kx lx é igual a um número inteiro vezes π. Mas esse valor de n, ele tem que ser, n é inteiro, né? É inteiro. E maior que zero. Maior que zero. Por que ele tem que ser maior do que zero? Porque se o n for zero, eu estou dizendo para vocês que o k é zero. E se o k for zero, de novo eu vou ter aquela situação de que eu não vou ter função de onda em lugar nenhum, porque esse termo inteiro vai embora. Aí quando fizer a multiplicação, o x vai ser zero, vai ser todo mundo zero o tempo todo. Então se o k for zero, ó, se eu substituir o kx por zero, não importa o valor de x, essa função sempre vai dar zero. E eu caio naquela história de que não tem partícula nenhuma. Então beleza, o que eu encontrei sobre o kx? O kx vai ser igual a n π sobre lx. De novo, esse n é um número inteiro maior do que zero, ou seja, ele é 1, 2, 3 e assim por diante. Só tem um detalhe aqui, ó, porque eu vou fazer a mesma coisa para y e para z. E aí, quando eu fizer isso para y e para z, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar as soluções análogas. Então, vai ser ó, ky igual a n π sobre ly. E o kz igual a n π sobre lz. Só que esse n ele não é o mesmo para todos.
não é se eu pego um n, esse n não vai ser o mesmo para o y, não vai ser o mesmo para o z. Então, eu preciso colocar um subíndice no n também. Então, esse vai ser o nx, ny e nz. Então, eu coloquei um subíndice aí no n. E aí, beleza. Agora eu consigo reescrever essa minha equaçãozinha aqui. Cadê? Vamos reescrever as minhas 3 equações. Substituindo o valor dos k's. Então, vou ter que o x de x vai ser igual a b seno de nx π sobre lx x. Eu vou ter que o meu y de y vai ser igual a... Qual letra que eu estou usando? É d, né? D seno de ny π sobre ly y. Que mais? Falta para o z, né? Zzão de zzinho vai ser igual a f seno de ny π sobre ly y. E aí eu posso juntar agora. Agora eu já posso juntar a minha função de onda, minha outra função aqui. Eu vou ter que meu psizinho de xzinho, y e z, x, y e z vai ser simplesmente a multiplicação dessas três, né? Então, ele vai ser igual a b, d, f, seno de nx π, esse x aqui é subíndice, né? Não vamos confundir. Nx π sobre lx x, que multiplica o seno de ny π sobre ly y, vezes o seno de nz π sobre lz zão. Quero encontrar essas constantes b, d e f. O que eu vou fazer? Eu vou impor a condição de normalização. Eu vou dizer que a probabilidade de eu encontrar a minha partícula nas dimensões, né, de menos infinito a mais infinito, tem que ser igual a 1. O que eu estou dizendo para vocês? Por exemplo, em x, integral de menos infinito a mais infinito de x estrela complexo conjugado x de x dx tem que ser igual a 1. Posso fazer isso individualmente para cada variável? Eu posso, porque tem que estar no x em algum lugar, tem que estar no y em algum lugar, tem que estar no z em algum lugar, nem que esse x seja zero, né? 100% de chance de estar no x igual a zero, não tem problema. Mas individualmente, cada uma dessas condições de normalização tem que estar valendo. O que eu estou falando para você é que se eu fizer isso para o y, também vale. dy igual a 1, integral de menos infinito a mais infinito, de z estrela zzinho, dz é igual a 1. É isso que eu estou falando para você. Lembrando que essa integral aqui, quando você for fazer ela, você não vai escrever ela dessa maneira, né? Eu vou pular essa integral, eu já falei para vocês, não sou muito bom de integral, você coloca qualquer software aí, ele te dá a resposta. É a integral de seno ao quadrado que você vai ter que fazer. Basicamente isso. Por que você não vai fazer exatamente essa integral? Porque você já sabe que fora da caixa a função de onda é zero, então você só vai precisar integrar de 0 até lx. Como o complexo conjugado, você só troca o sinal do imaginário, vai dar na mesma aqui a função. Então, vai ser essa função aqui ao quadrado. Vai ser b ao quadrado, seno ao quadrado, de nx π sobre lx x dx. Aí é só você fazer essa integral, repete ela para o y e para o z. O processo vai ser exatamente o mesmo e você vai encontrar aqui, ó o trem passando aí. Você vai encontrar que o b vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre lx. Você vai encontrar que o d é igual a raiz quadrada de 2 sobre ly. E você vai encontrar que o f é igual a raiz quadrada de 2 sobre lz. E aí, você pode
fazer a multiplicação, substituir aqui, ó, na função de onda, substituir aqui esses valores. E aí você encontra que psinzinho de x, y e z vai ser igual a esse valor ao cubo, né, que você tem que multiplicar 3 vezes, b vezes d vezes f. Então, é só você fazer esse valor ao cubo. Vai te dar a raiz quadrada de 8 dividido por Lx, Ly e Lz, que multiplica o seno de... Opa, sai daqui, mouse. O seno de nx π sobre Lx, x, que multiplica o seno, que é vezes, tá? O seno de ny π sobre Ly, y. Vai ficando muito grande as coisas aqui, né? Impressionante. Vezes o seno de nz π sobre Lz, z. Então, essa vai ser o valor... Valor não, né? A forma final aqui dessa minha função de onda independente do tempo aqui para o meu poço quadrado infinito em 3 dimensões. Deu trabalho? Deu trabalho. Então vai aí, faz você também. Você tem que aprender a fazer essa conta. Já falei para vocês que isso aqui cai em qualquer prova de mestrado, de seleção de mestrado. Bem comum cair para a gente, isso aqui para a gente fazer. Ou poço quadrado infinito, uma dimensão ou 3 dimensões. Nas provas cai direto também. Então não tem como escapar. Tem que saber fazer. O que a gente faltou aqui, ó? O que faltou? Faltou que essa função de onda, ela depende de 3 números quânticos. Tem 3 números quânticos ali. Quais são eles? Nx, Ny e Nz. Então, eu tenho 3 números quânticos aqui. Antes eu tinha um número quântico só. Então, é habitual você colocar aqui, ó, Nx, Ny e Nz. Você coloca aqui a sua função de onda, depende desses números quânticos, Nx, Ny e Nz. A gente pode falar um pouco mais sobre eles, eles são super importantes porque eles definem a energia do sistema e também a forma da minha função de onda. Vamos relembrar aqui, ó, que k ao quadrado é igual a kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Só que kx é igual a nx π sobre Lx, não esquece de levar ao quadrado. Mais, cadê aqui? Estou me perdendo aqui. Mais ny π sobre Ly ao quadrado. Mais nz π sobre Lz ao quadrado. Então, esse é o valor do k. Mas o que era o k ao quadrado? Vamos voltar lá para a gente relembrar. K ao quadrado era o quê? O k ao quadrado, cadê? Onde é que ele estava? Onde que eu coloquei? Aqui. O k ao quadrado é 2me sobre h cortado ao quadrado. 2me sobre h cortado ao quadrado. Então, isso daqui, ó, vai ser igual a 2me sobre h cortado ao quadrado. E aí, ó, repara que eu vou ter a minha energia do meu sistema dependendo desses 3 números quânticos aqui que eu falei para vocês. Vou reescrever, vou isolar o E aqui, tá? Então, eu vou ter que o meu E, ele vai ser igual a h cortado ao quadrado dividido por 2m. E aí, ó, repara que cada termo tem o π ao quadrado. Então, eu vou tirar o π ao quadrado para fora. Aí fica multiplicando nx ao quadrado sobre lx ao quadrado, mais ny ao quadrado de... Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Vou refazer. Ny ao quadrado dividido por ly ao quadrado, mais nz ao quadrado dividido por lz ao quadrado. E aí eu consigo deduzir aqui para vocês qual que é a energia do sistema a partir desses números quânticos, porque todo o resto é meio que eu não escolho, né? Tipo, m é a massa da partícula, os L são as dimensões da caixa, os N são
meus números quânticos. Então, repara aqui que esses 3 meus números quânticos vão me definir tanto a energia do sistema, e repara que essa energia é quantizada, já que os meus n são números inteiros, então eu não posso ter nx igual a 1,5, ou n é 1, ou é 2, ou é 3, não tem valores intermediários. Então, eu já encontro aqui que minha energia também vai ser quantizada, e não só a energia, né? Os estados aqui, ó. Onde a minha partícula vai estar, a forma dessa função de onda aqui, ó, dependente do espacialmente apenas, a posição, entre aspas, né? Lembra que a partícula ocupa várias posições ao mesmo tempo, mas a posição que ela ocupa dentro da caixa, ela é dependente desses 3 números quânticos também. Aí agora, só para finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o caso especial, que eu vou chamar aqui, de preto, fazer de preto aqui, 2.1.1. A gente vai só analisar um pouco mais de perto o caso especial em que Lx é igual a Ly é igual a Lz, ou seja, é um cubo. Aí essa minha função de onda, que depende de nx, ny e nz, ela é uma função de x, y e z, ela vai ser igual a raiz quadrada de 8 sobre L ao cubo. Por que L ao cubo? Porque os L são todos iguais, né? Eu vou chamar eles de L. E aí eu tenho senos, normal, seno de nx π sobre Lx vezes o seno de ny π sobre Ly vezes o seno de nz π sobre Lz. Então, essa vai ser a função de onda, mas o mais importante, que é o que a gente quer ver aqui, é a energia do sistema, que vai depender desses meus 3 números quânticos. E vai ser assim, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2, m, L ao quadrado, que multiplica nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Então, essa vai ser a energia, nesse caso especial, em que eu tenho um cubo, de fato, aí, pra gente. E aí, o que você faz com isso na prática aqui, ó? O que você faz? Você tem que saber qual é o nível, quais são os números quânticos do seu sistema, não os níveis. E esse negócio de papo de número quântico, ele vai aparecer para a gente bastante. Provavelmente você já ouviu falar quando você estudou o átomo de hidrogênio. Lá antigamente, que tinha o número quântico principal, número quântico secundário, magnético, de spin, e assim por diante. Então, cada número quântico vai me dar uma característica aí do meu sistema, e nesse posto quadrado, esses números quânticos vão falar para mim, além da forma da função de onda, vai falar para mim também da energia. No átomo de hidrogênio, o único que muda a energia é o número quântico principal. Os outros números quânticos não mudam a energia, olha só. Então, o número quântico, a energia dependendo do número quântico não é uma regra, tá? Nesse caso, é um caso que a energia depende dos números quânticos, mas o número quântico ele pode só mudar a função de onda sem mudar a energia, não é um pré-requisito. Então, o que a gente faz com essa equação aqui, ó? A gente precisa escolher os números quânticos. Vamos pegar, por exemplo, nx igual a 1. Vou pegar que todo mundo é 1. Nx igual a 1. Ny igual a 1. Nz igual a 1. Aí o que você faz? Você simplesmente faz aqui, ó. A minha função de onda do 1, 1, 1 vai ser igual a raiz de 8 sobre L ao cubo. Seno, aí onde tem o n, você escolhe o número quântico que você escolheu aqui, ó. Π x sobre L, seno de π y sobre L, seno de πz sobre L. Então, a minha função de onda vira essa aqui para esses números quânticos aqui que eu escolhi, 1, 1, 1. E aí a energia desse estado também é fácil de eu fazer. Vai ser h cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2 ml ao quadrado, que vai multiplicar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Essa soma dá 3, então vai ser 3 h cortado, π ao quadrado, dividido por 2 ml ao quadrado. Então, essa vai ser a energia do meu sistema nesse nível energético aqui, que meus números quânticos são 1, 1 e 1. É claro que não precisa ser sempre 1, 1 e 1. Pode ser, por exemplo, o nx igual a 2, o ny igual a 1
E o NZ igual a 1 também, ou tanto faz, né? Você pode escolher o número que você quiser aqui, ó, porque esses estados existem, esses níveis de energia existem. E esses níveis são caracterizados por esses números quânticos, que aí você, ou o sistema, faz parte do próprio sistema, né? Esses números quânticos aqui, mas você consegue descobrir quais são esses níveis aí de energia que vão existir. Então, por exemplo, se for 2, 1 e 1, como é que vai ficar lá? O seu psizinho vai ficar 2, 1, 1. De x, de y e de z. Isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 8 sobre L ao cubo. Seno de 2 π x sobre L. Seno de π y sobre L. Seno de π z sobre L. E aí a energia vai ficar dessa forma aqui, ó, 2, 1, 1, igual a h cortado, π ao quadrado dividido por 2 m L ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a 4, 5, 6, 6 h cortado ao quadrado, π ao quadrado dividido por 2 m L ao quadrado. Então essa vai ser a energia do sistema. E assim por diante. Aí você escolhe os números quânticos, você encontra a função de onda e você encontra aí também a energia de cada nível aí que a gente tem. Uma coisa importante de você saber fazer, é desenhar aquele diagraminha dos níveis energéticos. Então vamos fazer aqui o diagrama dos níveis de energia. Vamos escrever aqui, ó, diagrama dos níveis de energia. Eu vou até fazer aqui, que é a última coisa que eu vou fazer aqui, ó. Diagrama dos... Vamos liberar mais espaço, vai. Dos níveis de energia. Aí a gente faz como se fosse um U. Né? Oh, nossa senhora, que negócio torto. É para ser uma linha reta dos dois lados, tá, gente? Aí a gente tem aqui a energia. E para esse lado aqui, em geral, a gente tem a própria posição. Mas aqui não vou colocar posição porque são 3 dimensões. Então você poderia colocar um R aqui, mas não vou colocar para não confundir. Aí o que você faz? Você vai desenhando os níveis de energia aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é o nível de energia fundamental, que é o E11. Aí se a gente multiplicar ele por 2, é isso, né? Porque um é 3 e o outro é 6. Se a gente multiplica ele por 2, a gente chega no E2. Aqui. Mas o que é o E2? O E2 é o E211, que a gente já viu. Mas se você fizer a conta da energia, você vai ver que ele tem a mesma energia do E121. E ele também vai ter a mesma energia do E112. Então eu tenho 3 níveis de energia com a mesma energia. E aqui e isso aqui vai ser igual a 2. Opa, faltou um aqui. Vai ser igual a 2 vezes o E111, né? E aí você pode fazer o nível de cima, e aí você vai ter algo parecido. Ele vai ficar assim, ó, E221, que vai ser igual ao E122, que vai ser igual ao E212. E aí, se você fizer a conta, ó, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, mais 4, 9. Então, ele vai ser igual a 3 vezes o E11. Então, esse é o meu terceiro nível de energia. Só que, igual eu falei para vocês aqui, ó, cada nível de energia ele é composto por mais de um nível diferente. Então, eu tenho... Cada nível de energia é composto por mais de um estado diferente, ó, porque eu tenho números quânticos diferentes e eles me levam na mesma energia. Quando isso acontece, eu falo que os estados são degenerados. Estados degenerados. A gente vai ver esse termo depois. Degenerados. Ou seja, os estados têm a mesma energia. A mesma energia. E aí eu vou dando nomes especiais, por exemplo, esse que é o 211 e 121 e 112, que é o segundo estado mais energético, é o menos energético, né? Esse é o primeiro menos energético, estado fundamental. Esse é o primeiro estado excitado.
Esse nível de energia, ele é degenerado. Como eu tenho 3 estados aqui, ó, com o mesmo nível de energia, então eu falo que ele é triplamente. Isso aqui vai aparecer outras vezes. Degenerando. Então, quando aparecer essa nomenclatura de estados degenerados, você sabe que são estados com a mesma energia, mas são estados diferentes, porque os números quânticos são diferentes, mas a energia deles é a mesma. E a gente chama ele de estados degenerados. Então, beleza, a gente fez aí o poço quadrado infinito em 3 dimensões, o cúbico, né, nesse caso aí. E aí fica para você de tarefa de casa você refazer as contas, né? Porque as contas em si, a dedução, é importante que você faça. E aí na aula que vem o bicho vai pegar, porque a gente vai entrar no átomo de hidrogênio, e aí a gente já começa aqui com as coordenadas esféricas, e aí é bicho pegando, é horas para você entender todas as contas, tá, gente? E até a próxima!